encontrar assuntos e coisas que Deus tem ministrado nas nossas vidas. E hoje eu vou falar do ladrão. O ladrão. Eu sei que vocês conhecem, já ouviram falar, mas eu quero compartilhar com vocês e espero que o Senhor relembre. Eu não tenho expectativa nenhuma quando prego de pregar uma revelação nova, até porque se fizer isso já é um perigo para criar uma heresia. Mas a ideia nossa aqui é repetir o que Jesus nos ensinou, porque Ele mandou a gente fazer isso, discipular as pessoas e ensinar o que Ele falou, copiar e colar, não inventar nada novo. Nós copiamos e colamos o que está aqui, com certeza você já ouviu várias vezes, mas o Senhor renova todas as vezes que nós ouvimos a palavra dEle no nosso coração e precisamos da renovação do Evangelho. O que você sabia, o que você sabe, precisa ser renovado. E é no Evangelho que nós renovamos os nossos corações, as nossas vidas. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 44, para você entender que o que não zombava aqui não saiu ileso, porque ele também fazia chacota. Capítulo 27, versículo 44 do Evangelho de Mateus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. O insultavam. Quando nós pensamos sobre a Bíblia, os casos da Bíblia, é interessante que nós vamos sempre olhando e buscando coisas que nos animam, mas às vezes não nos identificamos com os personagens da palavra do Senhor, e às vezes encontramos alguns que parecem um pouquinho com a gente, com coisas ruins, mas que tenha mais coisas boas que revele sobre nós, né? Achamos alguns exemplos que nós olhamos e vemos, pô, isso daqui tem coisa ruim, mas ele tem umas coisas boas que eu também tenho. O caso aqui é que Jesus já está crucificado, ele foi julgado, ele foi condenado, e a culpa dele era ser o rei dos judeus, o filho de Deus. Ele se autodeclarava o filho de Deus, com um problema seríssimo com os religiosos da época, com a galera que ficaram incomodados com o que Jesus estava fazendo, e eles o levaram até a cruz. Chegaram ao extremo de levá-lo até a cruz. A situação é que esse camarada que está aqui, esses dois homens que estão aqui, esses malfeitores ou ladrões, eles estão crucificados e uma cruz estava vaga. Pertencia a uma outra pessoa. Mas os dois que estão aqui merecem a punição e Jesus não é um culpado, não merecia a punição e de estar crucificado. Mas Jesus é levado até o Gólgota, ou até o madeiro, até a crucificação. Não somente esses homens aqui estavam zombando dele, mas todos zombavam de Jesus. Todos insultavam Jesus, todos estavam falando dele, todos estavam criticando e fazendo chacota com aquele que se dizia filho de Deus e agora está sendo espancado e será morto como um ladrão, como um malfeitor, como um criminoso. Ele será morto na sentença de um criminoso. E todos estavam zoando, burlando, falando mal, lembrando ele de coisas que ele havia dito, e Jesus está calado como uma ovelha muda indo ao matadouro, e está caminhando, e quando crucificado, não termina a zoação, irmãos.
os caras continuam insultando Jesus e dizendo que se ele era mesmo quem ele era, ele tinha que sair de lá, descer de lá e livrar eles também, para eles continuarem com suas vidas de criminosos. A realidade é que tem um homem que foi moído, massacrado, pendurado numa cruz, e tem dois camaradas do lado dele insultando, falando mal dele. Aqui está, irmãos, um retrato das últimas horas de 3 homens, mas eu quero falar especificamente dos 2 que estão aqui, que não é um bom ladrão, não é o Robin Hood, mas é um criminoso crucificado com Jesus. Essas são as últimas horas de Jesus e as últimas horas também do ladrão. São as últimas horas do Cristo Salvador, mas também são as 2 horas de um homem que passou a vida inteira fazendo besteira. A vida inteira cometendo crimes, atrocidades, uma vida inteira de ofensa a Deus, uma vida inteira desonrando pai, mãe, sua religião e tudo, porque ele é o malfeitor. Poderíamos olhar e ver que eles estão agora morrendo na mesma condição de Deus e que talvez isso mudaria alguma coisa. Mas eles continuam ofendendo. Não ache estranho quando alguém estiver nos últimos dias da sua vida e mesmo assim continuar insultando a Deus. O coração do homem é capaz de fazer coisas terríveis. Pode colocar alguém dentro de uma fornalha e tacar fogo, pode matar bebê, pode matar outra pessoa, uma avó pode matar um neto, uma mãe pode matar um filho recém-nascido, o marido pode matar toda a família e se matar logo depois. O coração do homem, ele é mau, ele é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos. Quem era de uma era distante, ligava a rádio, eu não vou falar o nome dos programas, mas escutava um especificamente que era só desgraça mesmo. Para toda a cidade, não. A gente ligava, eu me lembro de vezes de estar ouvindo aquele rádio, e era uma história pior do que a outra. Quando você achava assim, não acredito que alguém é capaz de fazer uma coisa dessa, aí vinha uma pior. Eu não acredito que alguém... O que a gente vê na televisão, irmãos, não chega aos pés do que a gente ouvia no rádio. E eram coisas terríveis que aconteciam, e nesse nível de família toda sendo morta pelo pai, avó que matava o neto com machadinha, nesse nível. E aí eu ficava, será que eu sou capaz de fazer um negócio desse? Ainda bem que Jesus me salvou antes, porque todos os homens podem fazer coisas que até eles mesmos podem duvidar. E a realidade é que esses homens estão crucificados, continuam fazendo chacota do Cristo que está crucificado. Eles estão ali debaixo do domínio do pecado, do domínio do que eles causaram, debaixo do domínio do próprio diabo em ação no mundo, do príncipe deste século. Eles estão nas últimas horas da sua vida, eles acabaram de tomar café com o diabo, almoçaram com o Satanás, e falta pouquinho para eles passarem a eternidade no inferno. Mas ali do lado também está Jesus, que tomou o mesmo café, que bebeu a bebida amarga, que está tomando sobre si o castigo, inclusive dos 2. E ele também está, por alguns momentos, de passar daqui para um outro lugar. Falta pouquinho. Os 2 estão a um fio de um outro lado, da eternidade. E aí é a hora em que todos os homens se perguntam, falam, se for verdade o que está na Bíblia, eu estiver perto de morrer, é melhor me livrar antes do que depois. Mas muitas pessoas nem nessa hora tomam decisões boas. Até nessa hora tomam decisões ruins. Só que esses homens estão ali nas últimas horas das suas vidas e estão zombando de Jesus. Estão fazendo chacota dele. Eles beberam uma bebida amarga do próprio pecado sobre eles. Tragaram o punhal que os está matando por dentro.
Eles estão morrendo, eles estão por um triz de enfrentar um tribunal diferente do que eles acabaram de enfrentar e será para a eternidade. Eles estão por um triz de atravessar e ver que a eternidade é uma verdade e não um mito, não uma história, mas que é verdade. Jesus também está pertinho dos portais que se abrirão para o Rei da Glória entrar. Falta pouquinho para isso acontecer. E os dois estão naquele lugar. Os dois malfeitores, com certeza, passariam pelos umbrais da porta que os levaria para a perdição eterna. Mas Jesus, irmãos, os anjos e todos estavam aguardando o Rei da Glória entrar. E o próprio diabo, com medo do que iria acontecer, também com a morte de Jesus, porque ele tem noção do que vai acontecer. E o que acontece aqui, irmãos, é que diante da desgraça, é que diante dessa situação, acontece algo extraordinário. Acontece algo que ninguém consegue perceber bem quando isso acontece. Eu tinha a mania de perguntar, às vezes, em conversas teológicas, de perguntar para as pessoas assim: você já viu quando alguém foi achado por Jesus? Viu Jesus e abriu os olhos para a fé? Você já viu isso acontecer? E às vezes as pessoas falam: não, eu já vi indo acontecendo. Mas você já viu alguma vez escamas cair dos olhos das pessoas e elas olharam e falaram assim: vi a luz? De repente, quando isso acontece, você tem a oportunidade de ver Deus salvando os homens, é algo poderoso. Esse homem está ali e, de repente, no meio da mordomia da vida deles, que agora, que foi a desgraça inteira, que eles vão prestar conta de como viveram, o que fizeram, vão pagar a conta das mesas que sentaram, porque, meu irmão, ainda que você não ache, uma hora a vida passa a conta, e é melhor confiar naquele que paga nossas dívidas, e não em você pagar a sua própria dívida. A vida aqui está passando a conta para esses dois homens, e eles vão ter que pagar, e pagar caríssimo essa conta, paga, porque eles estão devendo, são devedores, e não têm condições de pagar sozinho. Não tem como pedir dinheiro emprestado, não tem como chamar a mamãe, não tem como chamar os amigos, não tem como ir em lugar nenhum, porque eles estão crucificados, impossibilitados de sair da cruz, porque tem prego nos pés, tem prego nas mãos, e eles não podem ir a lugar nenhum, eles não podem andar uma escada de joelhos, acender uma vela sobre a cabeça, eles não podem pedir a ajuda de alguém, eles estão impossibilitados de fazer alguma coisa para se livrar da condenação. Eles não têm como sair dali. Eu acho que deveríamos ficar preocupados, porque nenhum de nós também tem condição de fazer nada para se livrar do castigo de Deus, do juízo de Deus sobre as nossas vidas, porque não tem forma de negociar a dívida do pecado com Deus. Forma humana nenhuma. Você consegue imaginar esse momento? Que eles estão nessa condição. Mas enquanto o outro blasfemava, de repente, um fez silêncio. Alguns historiadores o chamam de Dimas, né? A Bíblia não fala o nome dele. Mas ele fica em silêncio. Naquele intervalo de tempo, alguma coisa aconteceu nele. E eu, no meu mundo de Bob, enquanto estava lendo, eu fiquei pensando em mim. No dia em que a primeira vez eu dei aquela refletida: rapaz, eu sou um vacilão mesmo. Já viu quando fica assim? Tu faz um monte de besteira, aí você para, aí dá aquela parada. Rapaz, sou um vacilão mesmo. Só fiz besteira a vida toda. Ainda estou aqui zoando o cara. Escrito sobre a cabeça de Jesus: o rei dos judeus. E as pessoas falavam que ele salvou um monte de gente. E eles estavam dizendo: se salvou um monte de gente, por que não salva a ti mesmo e a gente também? E será que esse cara mesmo salvou esse monte de gente? Na dúvida, é melhor recorrer a quem tem mais poder. Alguma coisa acontece, as escamas caem dos olhos, e ele briga com um amigo. Rapaz,
que tu está fazendo? Nós estamos na mesma condição de Deus. Aí tu imagina outros. Ih, tu tá doido, cara? Pirou? Tu estava zoando comigo ainda há pouco. Isso é mundo de Bob, irmão. Depois tu não vai ficar procurando na Bíblia. Se você ficar procurando, pelo menos tu leu a Bíblia. Aí tu vai achar que isso que eu estou falando não está aqui, né? Mas eles estão lá. E aí o outro malfeitor o repreendeu dizendo: se nem a menos teme a Deus. Já viu quando isso acontece com um amigo? Eu me lembro quando me converti, eu falei: agora eu estou indo para a igreja. Indo para a igreja para roubar o dízimo da igreja, né? Vai pegar as irmãzinhas da igreja, né? Era só assim a zoação. E eu contar: não, agora eu me converti mesmo. Converteu ontem, tu estava com a gente aqui. O que acontece é que o outro que estava junto zoando, para pensar, as escamas caem dos olhos, e o Espírito de Deus faz algo no coração dele, que ele repreende o outro, fala: você nem ao menos teme a Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Porque quando isso acontece, a gente olha e vê que você pregou, deu folheto, fez tudo, mas se não for o Espírito Santo de Deus convencendo os homens, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. E ele diz: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ele está sendo crucificado igual a gente. Se nem teme a Deus, os nossos atos merecem isso. Mas ele não fez mal nenhum. A ele, mais rápido possível, como um bom vacilão que entende a sua condição, ele diz: lembre-se de mim quando você vier, algumas versões, entrar no teu reino. Jesus disse para ele: vai ser hoje mesmo, cara. Vai ser hoje mesmo. Essa história é extraordinária, irmãos, nos dá alguns vislumbres do amor de Cristo e como o Evangelho nos dá a oportunidade de recomeçar sempre. Não importa se você passou a vida inteira e depois todo mundo vai falar: né? Fez besteira a vida inteira, agora corre para Jesus. É isso aí mesmo. Se eu fosse o outro ladrão, ia estar falando: agora é mole, né? Porque está morrendo, últimos dias da vida, e agora tu quer Jesus. Não importa, irmão. É melhor fazer isso aqui, porque a vida aqui é mais curta do que a vida de lá. Lá as coisas são eternas e nada vai mudar isso. E ele olha essa condição e essa passagem do que acontece com o ladrão e Jesus, essas verdades do amor de Deus sobre nossas vidas que nós precisamos olhar e experimentar. Eu quero compartilhar algumas com vocês. Cristo, meu irmão, escolhe a companhia de pecadores e indignos, mesmo no dia da sua morte. O que ele está dizendo aqui no Calvário, do lado de 2 bandidos, é: todos podem recomeçar. Todos têm a chance. Quem você gostaria de ter do teu lado nos últimos dias da sua vida? Eu gostaria de estar segurando a mão da minha esposa, dos meus filhos, rodeado pelos meus amigos, e todos olhando e aguardando, e eu aguardando também o último minuto, o último suspiro, para eu ir para a eternidade e falar as últimas palavras à minha esposa, aos meus amigos. E enquanto eu estava em casa, eu já estava até pensando em escrever isso daqui, porque eu não sei quando eu vou morrer, vou deixar em algum lugar para alguém achar e falar assim: Aí eu ainda vou botar: pensei nisso no dia que o ladrão morreu. Mas quem a gente quer do nosso lado? O Jesus que nós servimos, irmãos, além de andar com pecadores, comer com pecadores, morre com os pecadores. Morre com os pecadores. Spurgeon diz que este homem foi o último companheiro do nosso Senhor na terra e o seu primeiro companheiro no céu.
Ele foi arrastado, igual barquinho quem já pescou, né? É arrastado pela hélice de um navio grande. Fica perto para tu ver, que vai te puxar. Ele é arrastado para a eternidade pelo Cristo Todo-Poderoso, porque ele é o último companheiro de Jesus. Claro que estava a mãe de Jesus, os outros discípulos, mas ali do lado, mais próximo, quem está é um bandido, um malfeitor, ou um ladrão, um tumultuador, um criminoso. É o último companheiro de Jesus aqui na terra, mas também é o companheiro dele no céu. Ele escolhe amigos meio estranhos, irmãos. Ele escolhe amigos para andar com ele até o último da vida, meio complicado. Jesus escolheu você, sabendo quem você era, quem você é e quem você será. Ele escolheu você. Ele te chamou. Pecador, que faz lambança, que vacila mesmo. Ele escolheu você, ele foi onde você estava e te escolheu. Mas nesse momento aqui, a vez é de um malfeitor que está do lado dele. Jesus tem amigos que ninguém gostaria de levar para uma festa de casamentos. Minha família é grande, irmãos. Eu me lembro de tios e coisa que tinham alguns amigos que quando tinha festa da família, ninguém queria que levasse seus amigos. E quando levava, o pau quebrava. E a gente, netos, sobrinhos, quando acabava a briga toda, a gente falava para os amigos da tia, dos primos, falava, não avisei que briga da família não se mete, porque depois todo mundo parava de brigar e batia num cara que não era da família e se meteu. Mas tinha alguns amigos que a gente sabe que a gente mesmo não gostava que alguns fossem, porque era gente complicada mesmo. Mas eu me lembro também de uma vez em que a mãe de um amigo falou na minha cara e perto dele, eu não quero que o meu filho ande com você. E eu fiquei quieto, e depois voltando para casa, eu pensei, nem eu queria andar comigo. Mas Jesus me escolheu. E Ele quis andar comigo, sabendo quem eu era, quem eu sou, e sabendo quem eu serei. Ele escolhe pessoas para andar com Ele, que ninguém dá uma moeda, porque, é claro, o único que pode dar novas oportunidades, oportunidade de recomeçar a história, a vida e todas as coisas, é aquele que pode de verdade mudar e dar uma nova vida e uma nova história para os homens. Ele está ali com agora o seu novo amigo, e ele diz, olha, eu queria estar no paraíso, lembra de mim. E Jesus olha para ele e diz, hoje você vai jantar em outro lugar. Toda dor se encerrará, toda culpa ficará, toda agonia, toda decepção consigo mesmo, toda vontade de se autoajudar e automudar, não levou aquele homem a lugar nenhum e não leva homens a lugar nenhum. Mas hoje mesmo, esse homem estaria jantando em um lugar muito diferente. Você imagina a cena? O Rei da Glória chegando, e quem é o companheiro dele? Um apóstolo, um profeta. Quem é o companheiro dele? Alguém muito conhecido, um dos sacerdotes. O companheiro dele é um meio acanhado, entrando na eternidade, dizendo, só estou aqui por causa dele, eu só entrei aqui por causa dele, eu fui convidado a estar nessa mesa. Ele é o único que pode fazer isso conosco. E é tão bom comer, porque a gente tem um amigo que manda mais e sabe mais. Ele faz isso em nós. Cristo aceita, irmãos, a fé mais simples. Mais simples. Aqui está um homem que seguiu uma vida de crime. Uma vida terrível. Ele está cheio de maldições, raiva contra Deus, contra a sociedade, contra tudo.
Mas algo muda dentro dele, e o que acontece quando isso muda na sua mente e no seu coração é que ele começa, de repente, temer a Deus. E ele diz: você não teme a Deus? Disse ao amigo. E talvez o amigo diria: e tu começou a temer quando? Alguma coisa acontece naquele intervalo e ele diz: você não teme a Deus? Agora ele teme a Deus, ele reconhece sua condição pecaminosa. Somos punidos com justiça, pois estamos recebendo o que nossas obras merecem. Não há mais evasivas, não tem como fugir, e não há desculpa nesse momento. Ele está diante do Cristo dizendo: nós somos culpados. Temos dificuldade de confessar nossos erros, pecados, e entender que diante de Deus todos os homens são culpados. Serão punidos porque merecem a punição. Serão julgados e achados em falta porque é isso realmente o que merece. E ele diz diante de Jesus e diante daquele homem, das testemunhas: nós estamos recebendo o que merecemos. Ele reconhece sua condição pecaminosa. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus, nos leva para longe do Salvador. Nós erramos contra Ele. E depois que ele reconhece o seu pecado, a outra coisa que acontece dentro dele, ele crê no Senhor Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim. Ele vê em Cristo a autoridade de um rei. Agora, como que ele chegou a essa decisão? Em cima da cabeça de Jesus dizia: este é o rei dos judeus. E a multidão dizia: ele salvou os outros. E talvez ele tenha pensado, para chegar a essa conclusão: se este homem salvou os outros, talvez ele possa me salvar também. Então eu vou falar com ele: ó, lembra de mim pelo menos. Lembra de mim. Talvez ele poderia dizer: estou cansado dos destroços que fiz na minha vida e do terrível fim que me espera. Se houver alguma possibilidade de algo melhor além desta vida, por favor, em sua misericórdia, me deixe fazer parte disso. E Jesus salva esse homem na hora. Hoje você estará comigo no paraíso. Nós podemos obter fé, e ainda que seja simples e pequena, para reconhecê-lo como nosso Salvador. Tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser mais cético, não quero ser um questionador, mas eu creio que o Senhor é poderoso para transformar e salvar a minha vida. Você pode buscar oportunidade e espiritualidade em todos os lugares, mas se nós não reconhecermos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, não adianta de nada, irmãos. Nós precisamos olhar para Ele como o Filho de Deus, confiar nele, parar nossas buscas, que só nos cansa, e ver o amor de Cristo revelado no fato dele poder levar alguém que teve uma fé simples e pequena para a eternidade, porque ele creu. Não precisamos de um doutorado para desenvolver fé, não precisamos de um seminário para desenvolver fé. A maioria seriam excluídas se fosse baseada nos seus argumentos ou no seu desempenho, porque é crer de forma simples, pequena, da possibilidade de que só Jesus pode nos salvar da realidade das nossas vidas. Ele é o Salvador dos homens. Uma outra coisa que a gente aprende aqui sobre a revelação do amor de Cristo sobre a vida dele é que a história dele agora é uma história de um encontro com a graça de Deus. Que Deus o salva de forma clara. Ele é salvo pela fé, sem obras nenhuma.
É difícil a gente entender e aceitar a salvação pela fé somente. Mas olha só que interessante que diz a W. Pink. O que o ladrão poderia fazer? Ele não podia andar nas veredas da justiça porque havia um prego em cada pé. Ele não podia realizar nenhuma boa obra porque havia um prego em cada mão. Ele não podia virar uma nova página e viver uma vida melhor porque estava morrendo. O que ele podia fazer aqui para ser salvo? Nada. Nada. Mas do lado tem alguém cravado da mesma forma, mas que a morte, nem os cravos, serão mais fortes do que ele, porque ele é o Rei da glória, pendurado no madeiro para a salvação dos homens. Às vezes nós temos dificuldade de aceitar e entender a questão da salvação pela fé somente, por causa do nosso coração religioso, herança religiosa, e sempre estamos acreditando que seremos aceitos ou salvos por uma coisa que fazemos. Mas você e eu estávamos na mesma condição daquele malfeitor pendurado no madeiro e impossibilitados de fazer qualquer coisa. Eu não tinha como me salvar, irmãos. Eu não tinha como descer do madeiro. Eu estava condenado. Não tinha como me livrar do juízo e nem de Deus. Eu era pecador, debaixo de maldição, com um coração de pedra, mas nele meu coração foi redimido, eu fui perdoado, tenho um desejo de agradar a Deus, e como um ladrão resgatado como esse da cruz, eu posso viver uma nova vida, porque Ele reconstrói todas as coisas, Ele restaura todas as coisas, Ele nos dá um novo e vivo caminho para seguir. Ele é o único que pode tirar alguém da maldição do pecado e mudar a vida inteira por completo. Ninguém mais pode fazer isso. E aqui 3 coisas que poderíamos colocar e envolver na nossa salvação, que seria a justificação, santificação e glorificação. Até isso esse homem passou batido, com o desenvolvimento da fé. Imagina se todo crente que fosse salvo partisse para a glória. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Agora é que eu quero. Ainda bem que eu me converti antes, não é mesmo? Mas imagine nessa realidade. Ele vai entrar no céu, irmãos, pela justificação do que Cristo fez por ele, e não pela santificação. Não deu tempo. Ele não é um cara que observa a lei, ele é um criminoso. Mas aí o que entra aqui é que ele nos salvou não por causa da justiça que esse homem fez, ou por tanto que ele foi justo, mas porque Jesus é misericordioso e o Salvador dos homens. É pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, isso vem de Deus, é mérito único dele. Gente crucificada não tem como descer da cruz para pagar promessa, para fazer nada. Esse homem não tem como fazer nada. Mas o interessante é que o jeito que Deus foi até ele é muito maravilhoso. Você imagina tantas formas de Deus salvar as pessoas, mas nunca Deus do lado de alguém que vai ser morto. Mas nós temos várias histórias de pessoas no corredor da morte que encontraram Jesus lá. Eu viajo demais na minha cabeça, irmão. Fico imaginando o cara andando no corredor da morte, Jesus encostado na parede. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é morrer pela culpa dos homens. Eu fico no meu mundo de Bob imaginando a galera, às vezes, no meio dos bares, dos carnavais e tudo. E meu mundo de Bob. Aí eu fico imaginando alguém lá, chapadão, andando, e vai assim, Jesus. O camarada dá aquele cambaleio. Eu estou aqui também. Você consegue imaginar Jesus numa rua onde tem um monte de prostituta? Será que é um ambiente onde Jesus andaria?
Você consegue imaginar Jesus fora da igreja? Porque às vezes a gente tem uma cabeça, parece que Jesus só mora aqui. Meu irmão, dele é a terra, tudo é dele. Ele anda em todos os lugares onde ele quiser, porque ele pode pisar qualquer lugar que foi enlameado pelo pecado. Ele é o único que pode pisar numa terra queimada pelo pecado sem pecar. Ele é o único santo que pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer. Esse homem é salvo pela fé e não tem como fazer nada para se salvar. Mas o que acontece é que Cristo dá a ele uma garantia completa, irmãos. Hoje você estará comigo no paraíso. É muito ruim esperar por resultados de exames. É muito ruim esperar por resultados de prova, para ver se você passou ou não. Ansiedade no coração. Imagina se Jesus falasse com ele: vou pensar no teu caso, depois eu te respondo. Estou perdido mesmo, pelo menos tentei a última vez, né? Mas a resposta de Jesus para ele é: hoje mesmo. O que é hoje mesmo para a cabeça de um camarada na condição dele? Hoje mesmo. Porque eu posso garantir isso para você. Ele está garantindo que ele hoje mesmo vai passar a eternidade em outro lugar. Hoje mesmo ele tem um céu como certeza para a vida dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é amanhã que devemos pensar em arrependimento. Não é amanhã que devemos pensar em transformação. Hoje mesmo ele pode fazer isso em nós, porque é ele que garante. Ele declara aqui no seu último dia, e todos que confiam nele, aqueles que estão lá embaixo, os que fugiram, os discípulos com medo, os que estão dentro de casa trancado, e também para o ladrão da cruz, que ele garante eternidade e salvação aos homens, porque ele é o único capaz de dar essa garantia para nós. Ninguém pode garantir a eternidade, ninguém tem verdade sobre isso. O único que tem verdade sobre a salvação dos homens é Jesus. Em verdade te digo, hoje estarás comigo. É Deus quem justifica. Quem vai condenar a gente? Se é Ele que nos justifica. Nós passamos, às vezes, nossas vidas procurando resultado, irmãos. Nós tentamos melhorar, e a realidade é que, quanto mais você tenta, parece que pior fica. As âncoras que nos agarramos nos levam para baixo. Mas quando tu agarra nas orlas das vestes do Salvador, meu irmão, Ele é o único que pode curar nossas hemorragias e transformar nossas vidas e nos garantir eternidade. Esse homem, ele tomou café da manhã com o diabo, conheceu Cristo antes do meio-dia e depois jantou no paraíso, porque Jesus garante isso, meu irmão. Ninguém pode garantir isso. A morte é um problema para todos nós. A morte é um problema. E nós temos garantia que Jesus pode fazer isso em nossas vidas. Eu posso andar em paz e tranquilo de que Ele garante. Ele é a minha garantia da eternidade. Eu não confio em ninguém mais. Somente em Jesus que pode me garantir isso. Cristo está com seu povo agora e para sempre. Ele diz para ele: você estará comigo no paraíso. Eu não vou entrar sobre a realidade do que é paraíso, mas tu sabe o que é paraíso na sua mente. Só que é muito mais ainda do que isso. Não é uma nuvem onde vão ficar sentados tocando harpa, porque seria chata a beça. A gente vai trabalhar, vamos servir a Deus, vai ser bom, mas uma nuvem tocando harpa lá, quem não é do louvor, está perdido então, né? Mas hoje mesmo estará comigo no paraíso. O paraíso é o céu, e a maior alegria do céu é a presença de Jesus. Jesus está no céu. O Cordeiro no centro do trono será o nosso pastor.
Ele estará sentado, Ele vai nos conduzir a águas vivas. Só Ele pode fazer isso. O próprio Cristo nos conduzirá às alegrias do céu, meu irmão. As alegrias do céu. Esse ladrão na cruz, ele passou da natureza à graça, e da graça à glória em um dia, e ele contornou toda uma vida cristã de transformação, e está agora nesse momento com o Salvador, desfrutando as alegrias do céu. Ele entra no paraíso, e ele começa a desfrutar do que Deus fez. Eu quero que você olhe para esse amor derramado na cruz, que atingiu um ladrão do lado. E entenda, você pode ter tido uma história macabra, terrível. Talvez você tenha desperdiçado sua vida inteira naquilo que não é pão e acabando com tudo. E talvez você esteja pensando, e agora? Que já não existe mais o que fazer. É só esperar a morte. E ela virá rápido. O que fazer? Como que eu vou resolver esse problema agora? Não tem como fazer. Eu não sei como que aquele homem olhou para Jesus e as escamas caíram dos olhos dele. Mas de repente, ele recebeu uma oportunidade de recomeçar a vida no último dia da sua vida. Ele recebeu a oportunidade de estar com o Salvador no último dia da sua vida. A qualquer momento, em todo tempo, hoje é o dia de recomeçar em Deus uma nova história, uma nova realidade. Ele faz novas todas as coisas. Para o ladrão, seja para quem for, Ele faz novas todas as coisas. Jesus está indo na frente, entrando na eternidade. Essa é a minha visão. E atrás tem um camarada. Se fosse eu procurando as coisas mais deliciosas que tivesse, e comendo atrás, se escondendo atrás dele. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor do Exército, Todo-Poderoso. Mas atrás dele, meu irmão, tem um pecador que foi encontrado na cruz e recebeu o seu amor e vai jantar na eternidade, porque Cristo pode recomeçar a vida de qualquer pessoa, de todas as pessoas, do jeito que Ele quiser, porque Ele é o nosso Salvador, Ele nos perdoa, o Espírito abre os nossos olhos e os nossos corações para aquele que pode nos dar uma nova oportunidade. Eu tive essa oportunidade, Ele pode te dar essa oportunidade, Ele faz isso todos os dias, dá para recomeçar. É por isso que pregamos até os últimos dias de uma pessoa, porque ao fechar os olhos, ele pode estar num lugar maravilhoso. Os missionários no Equador, pregando o evangelho para os indígenas, foram mortos com as lanças desses indígenas. E eles sempre falavam que eles tinham medo de atravessar Gamboa. Eu não me lembro muito em português lá o termo, mas eles usavam muito isso, de atravessar. Eles tinham medo dessa travessia. Mas eles viram os missionários. É real isso, meu. Eles viram os missionários fazendo a travessia com alguém. Meu irmão, um dia isso vai acontecer para todos nós. E eu vou entrar lá não com alguém cheio de méritos, com patente alta. Não estou nem aí para galardão, é de verdade, meu irmão. Eu quero entrar e dizer: Ele é o meu Salvador, estou aqui por Ele. No juízo final, quando Deus julgar todos os homens, eu vou levantar minhas mãos e vou gritar: eu sou vacilão, mas eu estou aqui porque Ele me garante, Ele me salvou, Ele me transformou. Jesus é o meu Salvador. É só isso que eu quero. E isso é tudo que qualquer homem precisa. Pense sobre isso, curva a sua cabeça. Pense no que você ouviu e ore ao Senhor.